E sucedeu, 1 Samuel 30, todos acharam? E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglac, e tinham ferido a Ziglac e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Verso 30, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Verso 9, e partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, e ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Até aqui, meus amados. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao Senhor. Amém, amados? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui esta noite. Amém? Quem está vivo, dá um glória a Deus aí comigo. Amém, amados? Esta palavra é muito profunda e Davi passou momentos muito difíceis na sua caminhada. Davi, durante esse tempo de ele ser ungido e ele de fato ser rei de Israel, e houve um momento na história de Davi, pasmem, capítulo 29, vai falar, né, Robson, que Davi chegou a se aliançar com os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. Se você ler o capítulo 29, Davi, ele alcançou tanta confiança do rei dos filisteus, rei Aquis, né? E ele conviveu 1 ano e alguns meses, me parece que 1 ano e 4 meses, ele conviveu junto com esse rei, o rei dos filisteus, Aquis. E esse rei gostou tanto de Davi, que inclusive deu uma cidade para ele, Ziglag, essa cidade aqui. E Davi, ele tinha 600 homens com ele. Esses 600 homens talvez pudesse ser a pior espécie de pessoas que você pode imaginar. Eram homens de espírito amargurado, eram homens endividados, eram homens desprezados que não podiam mais conviver na sociedade, eles viviam à margem da sociedade. Eram 600 homens muito amargurados. Esse foi o exército que Davi tinha. 600 homens que não atendiam muitos padrões assim daquela sociedade. E esses homens caminhavam com Davi. E Davi então se aliancia com os filisteus. Sabe quando você tem uma promessa de Deus na sua vida e você pensa que essa promessa ela demora demais para se cumprir? E você começa a entender que tudo está conspirando contra, e as promessas que Deus tem sobre você, elas parecem que não vão acontecer. E quando você tem a impressão de que tudo aquilo que repousa sobre a sua vida, e isso demora demais, e isso talvez até nem vá acontecer, você começa a querer dar o seu jeito para que a promessa se cumpra. É como que Davi dizendo assim, eu preciso dar o meu jeito, porque eu não suporto mais tanta perseguição de Saul. Então tem um jeito, eu vou me aliançar com os filisteus. E os filisteus estavam avançando. E Davi alcança esta confiança tão grande dos filisteus, ou pelo menos do rei Aquis, né? Que quando os filisteus estão planejando um grande ataque contra Israel, Davi está ali à disposição dos filisteus, está ali no capítulo 29, e ele está com seus 600 homens de guerra pronto para ir para a batalha contra Israel. Mas de repente os príncipes, os principais líderes das maiores cidades filisteias, quando perceberam esta aliança, procuraram o rei Aquis e disseram assim, nós não queremos esse Davi junto da gente não, porque vai que o Espírito de Deus tome esse homem, vai que esse matador de gigante aqui resolva
defender Israel no meio de uma batalha, ele vai trazer um prejuízo muito grande, vai se virar contra nós e nós vamos perder a guerra, porque se um homem desse aqui inventar de batalhar como ele batalha desde menino, matando leão, matando urso, matando gigante, ele é uma afronta contra nós. E os príncipes dos filisteus não aceitaram a aliança de Davi com os filisteus. E aí Aquis procura Davi de novo, e aí o capítulo 30 vai encerrar, e o capítulo 29 vai encerrar, e Davi vai questionar por quê, o que eu fiz, por que eu não posso ir para a guerra, eu preciso derrubar Saul, eu preciso ir contra. Mas olha aqui para mim, irmãos. Percebam que enquanto Davi está se levantando contra aquilo que o próprio Deus constituiu, que é o seu povo, a 100 quilômetros dali, numa cidade chamada Ziglag, que nós temos aqui, que uma cidade foi dada para Davi para amparar as famílias desses 600 homens. 600 homens tinham suas esposas, tinham seus filhos, e essa pequena cidade foi dada para Davi, a 100 quilômetros dali. E quando então Davi recebe essa rejeição dos príncipes filisteus, quero que você adore a Deus aqui esta noite. Porque às vezes você recebe algum tipo de rejeição, de reprovação, é porque Deus está guardando você de algumas coisas piores. Mas o que você tem que entender aqui esta noite, que enquanto Davi está realmente ali se aliançando com esses homens, enquanto Davi está se levantando contra o que Deus constituiu, uma brecha está se abrindo na história de Davi, porque enquanto ele está ali tentando fazer essa aliança contra o próprio povo de Deus, para tentar talvez acelerar o processo, uma brecha se abre, e enquanto ele está lá junto dos filisteus, os amalequitas estão atacando a cidade de Ziglag, e estão colocando fogo na cidade, e estão capturando todas as mulheres e todos os filhos dos 600 homens, inclusive a família de Davi. Todos serão levados, serão cativos, serão capturados, serão sequestrados, e todos os seus bens, casas estão sendo queimadas. Por isso eu quero que você esta noite consiga entender esse princípio, que você não pode jamais levantar contra aquilo que Deus constituiu, porque enquanto você se levanta aqui, a sua casa pode ser atacada. Eu não estou forçando a barra, eu estou falando aquilo que a força da palavra está me ensinando. E quando Davi ele retorna depois de 3 dias de caminhada, que eles chegam a Ziglag, vocês conseguem imaginar o desespero desses 600 homens? Você consegue entender o que é você chegar na sua casa e a sua casa está queimada? Você chegar na sua casa e você não encontrar mais a esposa, não encontrar mais os seus filhos, e você ter a notícia de que um grande inimigo, poderoso inimigo, os amalequitas, que eram peritos em guerra, peritos em emboscadas, homens que se escondiam entre as areias, homens que eram peritos em matar os fracos, os que ficavam para trás. Há uma história muito longa que envolve os amalequitas em estratégias de guerra. E quando esses 600 homens chegam a Ziglag, não encontram absolutamente nada a não ser cinzas. E eles choram tanto, eles erguem a sua voz em tanto desespero, eles começam a gritar, eles começam a chorar tanto, que nós lemos aqui que não se encontrou mais força neles para chorar. Você já passou algum momento que você já chorou tanto, que você não tem mais força para chorar? Você já encontrou alguém que já chorou tanto por uma perda, por uma tragédia, por uma catástrofe, por alguma coisa que vem destruir a sua história, que ele não tem mais força para chorar? Pois esses homens não têm mais força para chorar. Eles não sabem, o texto vai dizer, e a história vai contar, que eles não mataram ninguém. Mas o que passa pela cabeça desses homens, o que passa pela cabeça deles é que as suas esposas estão sendo estupradas, que suas filhas sendo estupradas, seus filhos sendo mortos, seus filhos sendo escravizados, torturados. É isso que se passa pela cabeça deles. Nossas casas queimadas, nossa cidade destruída, nossos filhos levados, nossas esposas levadas, família levada cativa. E eles ficam tão desesperados que eles pensam até cogitam em apedrejar Davi, como que culpando Davi, certamente conectando isso. Você vai fazer aliança logo com filisteus, você foi se envolver numa guerra que não era para você ter se envolvido, você foi fazer uma aliança que não era para ter sido feita, você entrou num nível de comprometimento que você não deveria ter se comprometido, e agora qual é o preço, qual é a paga? Nossas famílias destruídas.
Mas Davi não se desespera. Davi se esforçou e buscou o Senhor. E convocou aqueles 600 homens. Vamos tentar descobrir em que local, em que região, aonde é que levaram nossas famílias, se é que elas estão vivas. Será que ainda existe alguém vivo das nossas famílias? Nós vamos começar uma viagem, vamos ver se alcançamos, se achamos. E de repente, esses 600 homens vão chegar num ribeiro chamado ribeiro de Besor. E quando chegam nesse ribeiro de Besor, esses 600 homens, existem 200 homens que estão extremamente fadigados. 200 homens dos 600, 200 que não tem mais força para continuar. 200 que dizem assim: nós não temos mais condição de caminhar, nós estamos afadigados. Não é que nós não amamos nossas famílias, não é que nós não queremos lutar pela nossa esposa, pelos nossos filhos. A verdade é que nós não temos mais condição de continuar. 200 homens reconhecem que não tem mais força, que não tem mais capacidade, que não tem mais condição de ir. E quando esses 200 homens não conseguem mais prosseguir, quando eles não aguentam mais, quando eles estão dizendo assim: nós não temos força para continuar, eles então ficam ali, e apenas desses 600, 400 passam. E isto criou uma ruptura, isso criou uma confusão, isso criou uma rejeição, isso criou uma instabilidade naquele grupo de 600 homens, porque 200 ficam para trás. 200 não conseguem suportar mais a dor, a angústia, o sofrimento, o cansaço, porque eles estavam já muitos dias longe. Eles caminharam mais de 100 quilômetros para chegar em Ziklag, e agora eles cansaram de tanto chorar, e agora eles estão empreendendo uma caminhada. E quando chega à beira de um ribeiro, 200 deles dizem assim: nós não temos força para continuar, nós não conseguimos. Não é que nós não amamos nossa família, não é que nós não queremos lutar pela nossa casa, a verdade é que nós não temos mais força, nós paramos, nós não conseguimos mais atravessar, nós estamos cansados, nós precisamos parar para recuperar as forças. E aí aqueles 400 homens seguem viagem, indignados com aqueles 200, porque precisam daqueles 200, é um pequeno exército, apenas 600 homens, e desses 600 já ficam 200 pelo caminho, 200 não atravessam o ribeiro, ficam lá. E quando esses 400 homens então seguem Davi, uma certa altura desta caminhada, uma certa altura desta viagem, você vai observar que no verso 11, eles encontram um egípcio, que foi deixado pelos amalequitas pelo caminho, porque adoeceu, e já estava 3 dias sem comer, e 3 dias sem beber água. E quando esses homens encontram esse egípcio, eles perguntam: quem você é? Para onde você estava indo? Ele diz: eu estava com os amalequitas, mas eu fiquei pelo caminho, eu já estou 3 dias sem comer e 3 dias sem tomar água. E aí Davi disse: dei de comer a este homem, alimente esse egípcio, alimente ele, porque ele vai servir de bênção para nós. E Davi disse: eu vou salvar a sua vida, eu não vou deixar você morrer, eu vou te alimentar, eu vou te dar água, e eu quero que você só me diga para onde levaram nossas famílias. E esse amalequita, esse egípcio, esse que está pelo caminho para morrer, disse: se vocês me salvarem e prometerem que não for me matar, e prometerem que não vão me entregar nas mãos do meu Senhor, eu conto para vocês aonde estão as suas famílias. Eu quero que você adore a Deus comigo aqui esta noite, porque eu quero liberar a primeira palavra de Deus sobre a sua vida aqui. Deus vai usar quem é o teu inimigo para ser bênção para a sua história. Adore ao Senhor aqui esta noite. Deus vai usar quem é seu inimigo para abençoar a sua vida. Deus tornará teu inimigo seu aliado, assim diz o Senhor esta noite. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra. Aquele homem agora vai passar a ser uma bênção. Deus vai usar este homem, um desprezado, um fraco, um moribundo para morrer, vai ser alimentado. Surgiu uma luz, professor Valdenor, surgiu uma luz. E este homem então vai contar toda a história, vai dizer como que eles fizeram, como que invadiram, como que puseram fogo, e vai dizer aonde eles estavam escondidos com
todas as famílias dos 600 homens. E aí, quando eles vão chegar lá, vão ter tanta capacidade de luta, que o texto vai dizer que eles conseguem entrar e feriu Davi desde o crepúsculo desde manhã cedinho, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 homens que eram jovens montados em seus camelos fugiram, mas Davi livrou tudo quanto tomaram, os amalequitas e também as suas mulheres e todos os seus filhos. Verso 19, ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado. Davi recuperou todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui esta noite. Há uma noite de resgate para a sua história aqui. Prepare o seu coração, prepare o seu coração, prepare o seu coração. Deus está falando ao meu coração aqui esta noite, de que Ele vai fazer algo extraordinário. O que, pastor? Tudo que foi embora vai voltar para a sua casa, tudo que foi levado embora vai retornar. Receba esta palavra. Eu estou liberando algo de cima deste altar esta noite. Deus não vai permitir que aquilo que é teu se perca. Deus trará de volta multiplicado sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quem pode receber, receba. Quem pode adorar a Deus, adore. E eles recuperam tudo. Eles conseguem viver uma coisa chamada poder do resgate. Você resgatar alguma coisa, não pode haver vitória maior, conquista maior, do que você conseguir de volta aquilo que você perdeu. E aqui não, eles não só recuperam o que perderam, eles enriquecem aqui, porque há muito despojo. Quando eles foram vencidos, esses amalequitas foram vencidos, Davi recuperou, ninguém se perdeu. Prepara o seu coração, ninguém se perdeu. Todos eles foram preservados em vida. E não somente eles em vida, não somente esposa e filhos, mas também todos os despojos, muita riqueza, muito ouro, muita prata, muita veste, muito alimento, animais, tudo isso. E então voltaram para casa mais do que abençoados. Mas o que eu quero deter, a minha mensagem aqui esta noite, são os 200 que ficaram, que você não pode esquecer, que ficou 200 para trás. Irmã Viviane, ficaram 200 para trás. E quando esses 200 homens estão lá cansados, meu irmão, quando esses 400 homens que foram para a guerra, que venceram, voltaram com as suas famílias, voltaram com o despojo, eles olharam para aqueles 200 lá no ribeiro, lá no ribeiro de Besor, e quando eles olham para aqueles 200, disseram assim, ó, vocês não têm direito a nada, a gente só vai dar para vocês, está aqui, verso 21, e chegando-se Davi, 22, então todos os maus e filhos de Belial, porque esse exército de Davi eram maus e filhos de Belial, não era gente boa não, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram para aqueles 200, visto que vocês não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve, o único prêmio que vocês vão ganhar, é que vocês vão ter direito a receber a mulher e os seus filhos, e que vocês se vão, porque vocês não têm direito a nada, vocês são fracos, vocês não tiveram força para lutar, vocês não tiveram ânimo para atravessar o ribeiro, vocês não puderam passar para o lado de lá, mas nós lutamos por vocês, e vocês não terão direito a despojo. Mas quando Davi ouve essa expressão desses 400 homens, e é por isso que eu amo demais a pessoa de Davi, porque Davi é uma encarnação da graça. O ribeiro de Besor é lugar da graça perdoadora, e não é lugar da graça punitiva. Eu quero que você adore a Deus, porque eu estou pregando para 200 que não passaram o ribeiro, eu estou pregando para 200 que cansaram, eu estou pregando para 200 que não tiveram força para atravessar o ribeiro. E não é que eles não amam a família, não é que eles não lutam pela família, eles cansaram e não conseguem atravessar para o lado de lá, eles não conseguem, eles não têm força para passar, eles querem, mas não têm força.
Mas eu quero dizer a vocês fracos, a todos nós que somos fracos, porque a graça é para quem é fraco, a graça não é para quem é forte não. Jesus disse, quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos não. A graça veio para quem não pode, a graça é para quem cansou, a graça é para quem não pode atravessar, a graça é para quem disse, eu quero lutar mas não consigo, a graça é para quem diz, eu queria tanto vencer mas não consigo passar o ribeiro. Sabe o que Deus está me dizendo? Descansa nesse ribeiro de Besor, porque enquanto você descansa, Deus está levantando alguém para buscar o que você perdeu. Enquanto você descansa, Deus está usando alguém para buscar o que foi embora. Receba esta noite esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra. E esses 400 homens disseram assim, não, você não merece nada. Mas Davi se levanta nesse momento, no verso de número 23, Davi disse, não fareis assim. Não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Verso 24, e quem em tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente serão repartidos. Aleluia. Sabe o que diz Davi? Não, senhores, nós vamos pegar todos os despojos e vamos repartir em partes iguais. Quem ficou do lado de cá vai receber a mesma quantia de quem foi para o lado de lá. Ei, descansa o seu coração aqui esta noite, porque enquanto você descansa no ribeiro da graça, Deus está provendo a sua família um livramento, e Deus está trazendo para você despojo. Adore a Deus comigo aqui esta noite, eu sinto a presença de Deus. Nós temos que respeitar os fracos. A igreja ficou tão seletiva que não tem mais lugar para fraco, só tem lugar para uns abestados que se dizem fortes, hipócritas religiosos. Mas Deus está me ensinando aqui esta noite que nós temos que respeitar os cansados. E talvez um dos maiores exemplos disso no Antigo Testamento é quando o grande profeta Elias acabou de orar, profetizar, desceu fogo, mataram os 850 profetas de Baal e de Azera. E no dia seguinte ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel, e ele foge, deixa o moço pelo caminho, capítulo 19 de 1 Reis, e quando ele chega num deserto, ele deita debaixo de um pé de zimbro. O pé de zimbro não nasce naquele lugar, mas Deus fez nascer um pé de zimbro. Deus está investindo no seu deserto, para quê? Para você descansar, porque enquanto você descansa, Deus, Ele traz água. Deus mandou levar água numa botija. Enquanto você descansa, alguém faz fogo. Enquanto você descansa, Deus faz pão para você, porque enquanto Elias descansava, aleluia, frustrado, cansado, o Deus do céu mandou um anjo lá e disse, prepara um pão cozido na brasa, faz fogueira para este homem se aquecer, coloca aí uma botija de água. Enquanto você descansa, Deus peleja pela sua família. Enquanto você descansa, Deus trabalha na sua história. Eu sinto a presença de Deus. Marcos 6:31, nós já falamos isso outro dia aqui. Marcos 6:31, aqui os discípulos estavam tão cansados de distribuir pão com fome. Sabe quando você tem fome, você não consegue comer porque você tem que dar o que você tem para outros comerem? Marcos registra isso no capítulo 6, na multiplicação dos pães. Eles estavam tão cansados, ao ponto de Jesus disse, agora chega, vai ter um momento nosso, vamos nos reservar para a gente poder se alimentar e descansar. Eu estou pregando para alguém que está distribuindo pão com fome aqui. Você que precisa de comer, mas você está distribuindo pão, cansado e exausto. Você quer lutar, mas não consegue. Você quer reagir, mas você não consegue reagir. Não é porque você não ama, é porque você não tem mais forças. Não é porque você não quer atravessar, é porque você não consegue atravessar o ribeiro de Besor. Não é porque você não quer mais ver a sua família restaurada, é porque você cansou por alguma situação da sua história. Prepare o seu coração aí esta noite. Aleluia. As derrotas tiraram as suas forças. Os traumas arrancaram o seu ânimo. As dores, as decepções,
as quedas, o levanta e cai, fez de você alguém que não consegue mais atravessar o ribeiro de Besor. Mas eu tenho mensagem de Deus para o seu coração aqui esta noite. Prepare o seu coração. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Isso aqui não é só para o novo crente, não, é para nós cascudo velho, que já estamos às vezes cansados de tanto apanhar, de tanto passar dificuldade na vida. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta noite é a noite do resgate. Hoje é a noite do resgate. Hoje é a noite do descanso à beira do ribeiro de Besor. Receba a presença dele, a palavra dele. Deus está aqui. Sabe quem é que fica lá no ribeiro de Besor? São pessoas boas. Eu encontro na minha caminhada muitos no ribeiro de Besor, pessoas que cansaram de lutar, pessoas boas, pessoas que eram gigantes, pararam, pessoas que marcavam a história, pararam ali, pessoas que tiveram um marco na história, pararam ali, pessoas que fizeram a diferença para a sua geração, pararam ali. Mas o grande problema da nossa geração é não saber lidar com os fracos. As igrejas só tem lugar para fortes. Só tem lugar para super crentes, para super espirituais, para bons cantores, bons pregadores. E que bom que eles existem. Mas a verdade é que quando Davi observa esse comportamento desses 400 homens, Davi está dizendo assim: vocês 400 receberam vitória, não é porque vocês são bons, não. Vocês só estão aí, vocês estão sendo fortes, é porque Deus foi generoso para com a nossa vida. Porque senão você estava de volta na lata do lixo. Porque se Deus não for generoso, você estava na lona de novo. Porque se Deus não fosse generoso, não é mérito seu, não, seu arrogante, seu abestado, seu bobo, você que pensa que é. Se não for a misericórdia dele, você não é nada, você é uma lata vazia. Não, e Davi está dizendo assim, ó: quando Deus te levantar, você tem que ser generoso com quem merece e com quem não merece também. Aleluia, aleluia. Davi está dizendo esse princípio: vamos ser igualitários, vamos ser justos, generosos, bondosos com os que ficaram. Eles não foram, não é porque não queriam, eles não podiam mais, eram fracos. Mas nós só estamos em pé pela graça. Eu espero que eu até notei uma coisa aqui, ó: você não pode querer comparar as pessoas com você. Você não pode medir as pessoas por você. Uma vez nós tínhamos um irmão no nosso meio que ele era tão crentão, ele orava tanto e jejuava tanto, mas ele condenava todo mundo que não orasse e não jejuasse como ele. E um dia eu disse para ele: meu filho, você não vai ficar em pé desse jeito, você vai um dia cair. Você é muito crentão. Amém. Se você tem um nível de consagração, um nível de oração, você tem um nível de intimidade, fique para você e nunca se compare com ninguém. Nunca queira se comparar com alguém. Não, eu não posso projetar no outro quem eu sou. Jamais eu posso me projetar na pessoa. Ninguém é igual a mim, eu sou único, você é único. Ninguém tem o preparo, ninguém tem a estrutura que você tem. Nós somos um diferente dos outros. Eu não posso exigir de alguém, do pastor Gilberto, que seja Rafael. Ele não pode exigir que Rafael seja Gilberto. Não dá, cada um de nós é diferente. E nós temos que nos respeitar nos nossos limites e nas nossas fraquezas. Tem crente aí esta noite? Na visão desses 400 fortes, os 200 não deveriam receber absolutamente nada, porque eram fracos. Mas Davi personifica a graça. Outro dia eu preguei aqui sobre a praça, em que o dono da vinha buscou trabalhadores. Lembra que eu preguei aqui? Foi buscando trabalhadores 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, e às 5 horas, 17 horas buscou a última leva. E às 18 horas encerra o expediente. Mas o dono disse assim: pague todos iguais. Mas tem uma turminha que trabalhou só 1 hora, e tem uma turma que trabalhou 12. Pague todos iguais. Por
quê? Porque Deus não paga só pelo que você trabalha. Deus paga o tempo da espera que você ficou aguardando ser chamado. Dá para dar um glória a Deus aí? Tem crente aí que adora a Deus aí comigo? Aleluia, aleluia. Deus paga o tempo da espera. Deus paga o tempo do ribeiro. Deus paga o tempo do cansaço. Deus paga o tempo que você não teve força. Deus paga o tempo da fraqueza. Deus, Ele não deixa de ser justo com a sua vida. Você consegue entender esta palavra? Aleluia. E o que está acontecendo aqui? Davi vai chamar esses homens e dizer assim: nós todos vamos receber igual. Todos. E eu preciso liberar algo de Deus antes de orar com você aqui esta noite, porque eu já estou encerrando a mensagem. Não se condene se você ficou no ribeiro de Besor fraco. Não se condene se você não conseguiu lutar e atravessar o ribeiro, porque Deus será justo com a tua vida, porque Deus sabe o quanto você tentou e você não conseguiu. Eu não estou pregando uma mensagem de humanismo aqui, não. Eu estou usando Bíblia para você entender esta palavra. Você vai ficar nesse ribeiro descansando e cuidando da bagagem, porque descansar também é lutar. Não estou entendendo, pastor? Enquanto você descansa, que você não tem mais estrutura, Deus está mandando alguém buscar aquilo que você perdeu. Oh, receba essa palavra. Estou liberando sobre a sua vida aqui esta noite. Enquanto você descansa, Deus está indo. Deus está mandando um Davi na frente para buscar o que você perdeu. Deus está indo na frente buscar o que você perdeu. Você não consegue atravessar o riacho, mas alguém vai atravessar por você. Você ama a sua família, mas você está cansado. Descansa, porque Deus vai recuperar tudo que você não consegue. Estou pregando para pessoas que não conseguem recuperar a sua família, não conseguem recuperar o que foi levado embora. Mas descansa, fica nesse ribeiro. Para de ouvir os fortes, porque tem crente forte que é um inferno na vida dos fracos. Tem fariseu que é um inferno na vida de quem não consegue. Eu estava lendo isso aqui hoje. Junta lá o esboço para mim, Betinho, por favor, junta lá. Bota lá aqui para mim. Gálatas capítulo 6, verso 1, que diz o texto: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma fraqueza, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, suportai, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo de número 12, olha o que disse Paulo. Acho extraordinário isso quando eu li isso hoje, quando isso desceu ao meu coração, para mim orar com você. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, e disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. Mas olha só, no mesmo livro, capítulo 11, verso 29 e 30, Paulo diz assim: quem não enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me ire, não me abrase. Se convém me gloriar, me gloriarei no que diz respeito às minhas fraquezas. Ei, meu irmão, quero que você sinta o poder desta palavra aqui esta noite, porque você que está no ribeiro de Quizon, que cansou, não consegue mais lutar, Deus tem despojo, Deus tem família, Deus tem honra, Deus tem vitória, Deus tem coisas extraordinárias que você não consegue alcançar, mas Deus vai usar alguém para trazer de volta para a sua vida. Pode receber essa palavra? Aleluia. Eu quero que você fique de pé aqui esta noite, aguarde no ribeiro, vai voltar tudo que você perdeu, e vai voltar mais os despojos. Eu estou profetizando isso. Eu estou liberando esta palavra sobre a sua vida aqui esta noite. Eu não sei o que foi embora, mas eu sou profeta de Deus para a sua vida aqui. À luz dessa palavra, vai voltar para a sua casa. Quer que você cubra a sua fronte aqui esta noite. Maico, cadê o Maico? Canta aqui, Maico. Aleluia.
Eu não estou pregando para fortes aqui não. Os fortes, não. Eu estou pregando para os fracos aqui esta noite. Estou pregando para quem não conseguiu passar o ribeiro. Eu estou pregando para quem precisa viver um resgate de Deus na sua história. Deus está resgatando coisas na sua vida a partir desta noite. Você pode receber isso no seu espírito. Deus está resgatando coisas que foram embora, está voltando para a sua casa. Assim diz o Senhor esta noite. Eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você adore a Deus. Eu quero que você não tem força, mas você pode adorar a Deus comigo. Você talvez não consegue caminhar, não consegue atravessar o ribeiro, mas você pode adorar a Deus comigo aqui esta noite. Eu estou pregando para os fracos aqui hoje. Aleluia. Não há ouvido para esses fortes, não. Eu estou pregando para nós. Eu me sinto nesse grupo. Quantas vezes, pastor, eu estou do lado de cá do ribeiro, não consigo atravessar o ribeiro. Você pensa que pastor é super homem? Você pensa que pastor é super crente? Eu não acredito em super crentes, não. Eu acredito em homens que mancam como Jacó. Eu creio em homens marcados por Deus, por grandes batalhas que eles passam na sua vida. Eu quero que você adore o Senhor, porque você não consegue passar o ribeiro de Besor, mas Deus vai usar um Davi para ter misericórdia de você. E Deus vai usar pessoas que vão buscar o que você perdeu e vão trazer para você. Você pode receber esta palavra aqui esta noite. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode aguardar no ribeiro. Você pode deixar de ouvir a voz dos fortes para ouvir a voz de Deus aqui esta noite. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Enquanto o Michael vai cantar, eu vou chamar os fracos para orar comigo aqui esta noite. Eu vou chamar os fracos para passar o ribeiro comigo.